Bem-vindo ao canal Deuses e Monstros. Prepare-se para explorar os mitos e lendas que moldaram culturas ao redor do mundo. Aqui, desvendamos as histórias de poderosos deuses, criaturas místicas e figuras lendárias que desafiaram o tempo e a imaginação. Dos segredos dos antigos panteões às batalhas épicas, junte-se a nós nessa jornada fascinante pelo mundo da mitologia. Hoje vamos fazer uma profunda viagem ao coração da mitologia egípcia para desvendar os segredos de Anubis, o deus que guarda o além e orienta as almas em seu caminho. Prepare-se para conhecer cada aspecto dessa figura misteriosa e poderosa, que representa tanto o fim da vida quanto o renascimento em um ciclo eterno. O ritual da pesagem do coração, ou psicostasia, era mais do que uma simples cerimônia. Ele representava o momento supremo de julgamento para as almas. No salão de Maat, o deus Anubis colocava o coração do falecido em um dos pratos da balança, e no outro repousava a pena de Maat, símbolo de verdade, justiça e harmonia. Essa cena icônica revela a importância que os egípcios davam ao conceito de Maat, um princípio que regia o universo e a vida dos egípcios. Eles acreditavam que cada pessoa deveria viver em equilíbrio com a Maat, ou seja, em verdade e justiça, para garantir uma passagem tranquila para o além. Para os antigos egípcios, o coração não era apenas um órgão físico, mas o centro de todas as emoções, memórias e caráter do indivíduo. Assim, o coração era considerado o reflexo de uma vida inteira de escolhas. Se ele fosse puro, leve como a pena de Maat, a alma seria admitida no Aru, os campos de junco, onde o espírito encontraria paz eterna. Mas se fosse mais pesado, significava que o falecido não havia respeitado os princípios da verdade e justiça. Nesse caso, a alma era devorada por Amit, a devoradora dos mortos, e condenada ao esquecimento eterno. O culto a Anubis é um dos mais antigos do Egito. Antes mesmo de Osíris assumir o papel de deus dos mortos, Anubis já era venerado como a principal divindade associada ao submundo. Acredita-se que ele tenha sido um deus protetor das necrópolis, especialmente em uma das cidades mais antigas e sagradas do Egito, Abidos. Os egípcios acreditavam que essa cidade era o portal para o além, e Anubis era visto como protetor desse lugar sagrado, guardando os mortos e garantindo a passagem segura para o outro lado. Com o tempo, Anubis ganhou novos atributos e seu culto se expandiu, mas ele continuou sendo uma figura central na religião egípcia, mesmo quando outras divindades ganharam destaque. A ascensão de Osíris como senhor do submundo levou Anubis a um novo papel. Ele se tornou o guardião do tribunal de Osíris, o juiz das almas e o deus que guiava as almas até o local do julgamento. Anubis é uma figura complexa e sua relação com outros deuses egípcios é intrigante. Ele é filho de Néftis, a deusa das sombras e do mistério, e em algumas versões do mito, de Osíris, o deus da ressurreição. Mas curiosamente é Ísis, a esposa de Osíris, quem cria Anubis, mostrando uma relação quase familiar entre eles. Essa complexidade o coloca em uma posição única no panteão egípcio, pois ele é tanto uma figura de transição quanto um defensor dos princípios de Osíris. Há também lendas que descrevem o papel de Anubis em momentos de conflito e traição. Por exemplo, quando Sete mata Osíris e espalha seus pedaços pelo Nilo, é Anubis quem ajuda Ísis a encontrar o corpo de Osíris, e em seguida realiza o embalsamamento para prepará-lo para o além. Esse ato de lealdade e devoção marca Anubis como um protetor, alguém que age em defesa da ordem cósmica e da justiça. A escolha do chacal como a forma de Anubis não foi ao acaso. Os chacais eram conhecidos por rondar os cemitérios e necrópolis, onde se alimentavam de restos mortais. Mas para os egípcios, eles simbolizavam mais que isso. O chacal era visto como um guardião natural dos mortos, uma criatura que protegia as tumbas contra saqueadores e invasores. Assim, Anubis é representado com a cabeça de chacal, um símbolo de proteção e vigilância. Essa associação com o chacal também reflete a relação dos egípcios com o mundo animal, onde muitos animais eram considerados manifestações físicas dos deuses. Os chacais eram respeitados, e sua figura em preto simbolizava o fértil solo do Nilo e o poder regenerativo da vida após a morte. A mumificação não era apenas um procedimento físico, era um ritual profundamente espiritual que envolvia Anubis em cada etapa. Os egípcios acreditavam que o corpo precisava ser preservado para que a alma pudesse retornar e descansar. Anubis, como deus da mumificação, era representado como mestre desse processo, e seus sacerdotes usavam máscaras de chacal para representar o próprio Anubis durante os rituais.
O processo de mumificação incluía cânticos e unções com óleos sagrados, e cada gesto era considerado uma oferenda ao Deus. Os amuletos, como o escaravelho do coração, eram colocados no corpo para proteger o coração do falecido, e inscrições específicas invocavam Anubis para guiar a alma no além. Esse ritual era visto como uma reencenação da preservação de Osíris, que Anubis teria embalsamado pessoalmente, estabelecendo um padrão divino para o cuidado com os mortos. Os textos funerários, como o famoso Livro dos Mortos, trazem inúmeras referências a Anubis. Ele é descrito em várias passagens guiando o falecido ao julgamento final e supervisionando o ritual da pesagem do coração. Esses textos eram considerados verdadeiras chaves para o além, e a presença de Anubis neles reforça seu papel como guia das almas. Muitas dessas passagens descrevem Anubis com títulos como Aquele que está à frente das tumbas e Senhor do Oeste, simbolizando sua autoridade e poder sobre o reino dos mortos. Explorar as tumbas dos antigos faraós revela a importância de Anubis na vida dos egípcios. Em escavações foram encontradas figuras de Anubis em sarcófagos e amuletos de chacais, representações que tinham o propósito de afastar maus espíritos e garantir que a tumba não fosse violada. Essas figuras muitas vezes eram colocadas nas entradas das tumbas para que os invasores soubessem que o guardião das almas estava presente e que violar o túmulo era enfrentar a ira de Anubis. A figura de Anubis não é única no mundo. Em outras culturas antigas, vemos deuses com papéis semelhantes, como Hades, o senhor do submundo grego, e Yama, o deus da morte hindu. Porém, o papel de Anubis como embalsamador e guia das almas é distinto, pois ele não apenas julga, mas prepara o morto para a jornada. Em comparação, Hades e Yama são guardiões do submundo, mas não possuem a relação de Anubis com o corpo e o processo de preservação do espírito. A influência de Anubis se estende também à arte funerária egípcia. Amuletos com a imagem de Anubis eram comuns e traziam bênçãos de proteção e preservação para o falecido. Em muitas tumbas, ele aparece ao lado de outros deuses, indicando sua importância como guardião do equilíbrio e da justiça. Na cultura moderna, sua figura é reimaginada em filmes, séries e videogames, onde ele é frequentemente retratado como um deus temível, mas justo. Esse respeito duradouro mostra que, mesmo após milhares de anos, a presença de Anubis continua fascinante. Embora não existam muitos registros de festividades dedicadas exclusivamente a Anubis, ele era reverenciado em cerimônias funerárias privadas e públicas. As famílias pediam proteção para seus entes queridos e muitas vezes construíam pequenos altares em casa com figuras de chacal, acreditando que assim estariam sob a guarda de Anubis. Nos templos, especialmente aqueles dedicados a Osíris, Anubis era invocado para ajudar a conduzir os ritos fúnebres. Ao longo dos séculos, o Egito passou por muitas mudanças dinásticas, e cada uma trouxe novos deuses e rituais. Mesmo assim, Anubis permaneceu uma presença constante. Durante o período de invasões estrangeiras, como a chegada dos persas e posteriormente dos gregos, seu culto resistiu, e ele continuou a ser adorado como o guardião do além. Sua habilidade de transcender diferentes eras e adaptações culturais é uma prova de seu poder e relevância. Ao longo de nossa jornada, vimos que Anubis é mais do que um deus do submundo. Ele é um símbolo de transição, proteção e justiça. Representando o equilíbrio entre a vida e a morte, ele nos lembra que o verdadeiro valor está em viver uma vida de honra e respeito. Se você tivesse seu coração pesado em uma balança, será que ele seria mais leve que a pena de Maat? Se gostou desse mergulho na história de Anubis, curta e compartilhe com outros fascinados pela mitologia egípcia. Deixe nos comentários qual deus ou criatura você gostaria de ver no próximo vídeo e até a próxima, aqui no canal Deuses e Monstros.